Aquela mulher, ela é filha de Deus. Aquele homem que está ali, ele é amigo de Deus. Ela é amiga de Deus. A honra está aí. A honra não está nessa terra. A honra não está em materialista, coisas materiais. A honra está em andar diante de Deus. Fujam, 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 saiam do meio dessa geração mais perversa. Está fora das escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor automaticamente desagrada a mim também, como deu certo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra, é suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Por onde a palavra me entrar, por onde a palavra me entrar. Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que diz ser pelo Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Muito bom estar aqui, né? Servindo a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Abra comigo em 2 livros. Primeiro, Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Aí você vai achar Hebreus 11, deixar aí marcado com marcador de Bíblia. E você vai para 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 30. 1 Samuel 2:30 diz assim. Vamos ler só 1 Samuel, tá? Mais para frente eu vou ler Hebreus. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos ou desprezados. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus. No meio gospel, em nome de Jesus, ou no meio da igreja, nós ouvimos 4 palavras que o povo mais gosta de ouvir na igreja. Qual que são essas palavras, pastor? Deus vai te honrar. Essas palavras, Deus vai te honrar, são as palavras mais ditas em pregações e que as pessoas mais gostam de ouvir. Deus vai te honrar. E percebemos isso porque essas palavras são facilmente colocadas em canções, em músicas gospel, em ministrações de louvores. Facilmente você vai ouvir essas palavras: Deus vai te honrar. Com isso eu já concluo que essas palavras parecem que são a prioridade da igreja. Essas palavras são as prioridades que o povo gosta e pretende ouvir dentro de uma igreja. Muitos esperam ansiosamente o pastor, o ministro, apontar o dedo para ele ou para ela e dizer assim: Deus vai te honrar, homem. Deus vai te honrar, mulher. E quando eles ouvem isso, os membros, eles saltam, se alegram, choram por ouvir essas palavras: Deus vai te honrar. É só você pisar em uma igreja, certamente essas palavras serão ditas a você.
E eles vão usar essas palavras e vão atribuir a esse texto que eu acabei de ler, que se encontra em 1 Samuel 2,30. Vamos ler de novo? Diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados ou envelhecidos. Diga amém. Eles vão usar esse texto fora do contexto. Eles vão dizer que Deus, Ele quer te honrar e vai te honrar. E aqui nós vemos que é uma profecia, é uma palavra. Deus levanta um profeta para ir contra Eli, o sumo sacerdote, para repreendê-lo, para chamar a atenção deste homem. E a queixa está aqui no capítulo 2. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada. Olha agora, e honras a teus filhos. Uma acusação contra ele, mais do que ele estava honrando mais os seus filhos do que ao próprio Deus. Eu creio que essa é a acusação que Deus tem contra muito de nós. Muitos têm honrado mais aos seus filhos, honrado mais ao teu marido, à tua esposa, honrado mais ao trabalho, mais aos netos, do que honrado a Deus. O erro de Eli, qual que foi? Foi honrar mais a seus filhos do que a Deus. Esse é um erro que muitos de nós temos. É errado honrar o serviço? Não. É errado honrar os filhos? Não. É errado honrar a esposa? Não. Mas não podemos honrar a eles mais do que honramos a Deus. Então essa palavra é uma acusação de um profeta contra Eli. E essa acusação que Deus tem contra nós. Nós temos honrado mais o trabalho, os filhos, a esposa, o neto, do que honrado a Deus. Agora escuta isso. A ordem era que a família de Eli e os seus antepassados servissem ao sacerdócio perpetuamente. Porém, para eles servirem a Deus perpetuamente, havia uma condição: honre a Deus e vocês serão honrados. Porém, se vocês não honrarem a Deus, serão desmerecidos. E nós vemos aqui que Eli não honrou a Deus quando honrou mais seus filhos. Aqui Eli já estava velho, cansado. E quem tomou o lugar, quem começou a exercer o sacerdócio com mais frequência? Os seus filhos, Ofni e Finéias. E esses homens, os filhos de Eli, começaram a menosprezar a oferta, a dar um mau testemunho, a servir a Deus de qualquer forma, a tocar naquilo que era sagrado. Então esses homens começaram a desprezar a Deus. E eles esqueceram que se eles desprezassem a Deus, eles também seriam desprezados por Deus. E Deus falou: longe de mim tal coisa, que vocês continuem. Se você ler à frente, Deus vai levantar pessoas fiéis ao sacerdócio, porque esses homens, junto com seu pai Eli, não honraram a Deus. E qual que é a honra aqui? Agora olha para mim para você entender.
Quando os profetas atuais, os homens de Deus, apontam para nós e dizem assim: Deus, Ele vai te honrar. O que é honrar para eles? O que eles querem dizer com isso? Eu não tenho uma casa, Deus vai me honrar com uma casa. Eu não tenho um carro, Deus vai me honrar com um carro. Então, para eles, a honra de Deus é material. A honra de Deus para nós é aquilo que Deus pode nos dar. E qual que é a honra aqui que Deus está falando através de um profeta para Eli? Leia comigo de novo, 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, foca agora, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai, olha agora, andariam diante de mim perpetuamente. Qual que era a honra aqui que você leu? Qual que era a honra? Desses homens andarem com Deus, andarem diante de Deus. Agora, olha para mim aqui. Repare que a honra que esses homens dizem hoje, esses falsos profetas, são materiais. Carro, dinheiro, mansões. Se você honrar a Deus, Deus vai encher sua conta bancária. Se você honrar a Deus, Deus fará coisas extraordinárias na tua vida. Esses homens são carnais e materialistas. Porém, Deus vai mostrar aqui, através de um profeta, para Eli, qual era a honra para eles. A honra é andar diante de Deus. Qual que é a maior honra? De eu ser chamado hoje de filho de Deus. Existe honra maior do que essa? De falar, aquele homem, ele anda com Deus. Aquela mulher, ela é filha de Deus. Aquele homem que está ali, ele é amigo de Deus. Ela é amiga de Deus. A honra está aí. A honra não está nessa terra. A honra não está em materialista, coisas materiais. A honra está em andar diante de Deus. E nós esquecemos que Deus já tem nos honrado. E como nós estamos hoje andando com Deus, somos amigos de Deus. Hoje somos filhos de Deus. Que honra maior do que essa? Então a honra para Eli e para os seus filhos seriam o quê? Se vocês honrarem a Deus, vocês vão ficar diante de mim perpetuamente. O sacerdócio vai continuar com vocês. Vocês andarão comigo perpetuamente. Mas caso vocês não me honrem, vocês serão esquecidos, envelhecidos. Vocês irão padecer. E foi isso que aconteceu com esses homens. Não honraram a Deus. Meu irmão, a maior honra para nós é andar com Deus, em uma sociedade, em uma humanidade que se esquece de Deus, que anda de mãos dadas com o inimigo, com Satanás. Nós temos o privilégio, a honra de andar com Deus, de ser chamados de amigos de Deus e filhos de Deus. Então já repare que a honra que eles pregam hoje, né, que é materialista, né? Se você honrar a Deus, Deus fará isso para você. Você quer uma casa, Deus vai te dar. A honra, aqui que você leu, qual que é a honra? É andar diante de Deus. Só isso. Então, com isso eu concluo que nós já estamos sendo honrados por Deus, de andarmos com Ele. Amém? Imagina você andando com Neymar, ou com Messi, né? Alguém que você goste, ou admira como pessoa. Mas calma aí, seria uma honra, não seria? Mas calma aí, com o Silvio Santos, andar com o Silvio Santos, eu gosto dele. Porém, calma aí, é uma honra andar com eles, é? Mas calma aí,
eu já ando com Deus. Essa é a maior honra para o ser humano. Nunca se esqueça, não diga que Deus não te honrou. Quando alguém disser para você, Deus vai te honrar, diga: meu irmão, Deus já me honrou. E como? Eu continuo na presença dEle. Isso já é uma honra. As pessoas se esquecem de quão bom é andar diante de Deus. Vamos falar de honra então? Eu sou um ex-usuário de crack, droga crack. Eu sou um ex-usuário de cocaína. Eu sou um ex-usuário de maconha. Eu sou um ex-alcoólatra. Aqui no meu coração havia um bordel aqui dentro. Aqui no meu coração, mesmo que eu não fosse para uma casa de prostituição, precisaria ir, porque o bordel já estava no meu coração. Já havia no meu coração uma casa de prostituição. Andava junto com os demônios. Olha eu hoje sarado, limpo, liberto, restaurado por Deus. Existe honra maior do que essa para mim? Existe honra maior do que ser sarado e curado por Deus, ser liberto por Deus? Então não me venha falar que honrar, que Deus vai nos honrar. Deus não deve nada. Deus não deve nada a mim. Ele já me honrou com a tua presença. Ele já me honrou por eu estar hoje andando com Ele. Para mim essa é a maior honra que Deus pode dar ao homem, andar junto a Ele. Eu vou ler um texto agora em Hebreus, e eu quero que você leia comigo. Após você ler, eu quero ver se você consegue entender como Deus honrou esses homens. Hebreus 11, 35 diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. 36 E outros experimentaram escarnários e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Diga amém. Olha para mim aqui. Afligidos. Como você pode ver a história desses homens e dizer assim: eu vejo honra de Deus neles? Porque eles não tiveram descanso. Eles foram humilhados, açoitados, cerrados no meio, queimados vivos. Como você pode olhar para isso e entender assim: Deus o honrou? Sabe como? Olha para mim aqui. Sabe como? Eles continuaram na presença. Então esses homens foram honrados por Deus, por mais que nessa vida não pareça, por mais que nessa vida terrena não pareça que Deus não está nem aí para nós. Esses homens, mesmo açoitados, mesmo humilhados, mesmo sendo crucificados e mortos, eles continuaram firmes com Deus, no caminho de Deus, porque eles entendiam que essa era a maior honra. Como olhar para esses homens que foram perseguidos, apedrejados, aprisionados, mortos à espada, vestidos com roupas de maltrapilhos, humilhados, desmerecidos, maltratados. Como olhar para eles e dizer assim: pastor, como Deus honrou esses homens? É claro, Deus honrou eles, porque eles permaneceram diante de Deus. Por isso que eu digo, a maior honra é andar com Deus. Deus honrou sim esses homens, mesmo que mortos à espada, mesmo que maltratados, mesmo que humilhados. Deus o honrou. E como? Com a sua maravilhosa presença. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado
filho da filha de Faraó. 25. E escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Diga amém por isso. Olha aqui, nós sabemos resumidamente que Moisés foi achado pela filha de Faraó, ainda jovem, ainda criança, e ele foi tratado e cuidado naquela casa. Então, certamente, se ele continuasse ali, ele iria ser honrado ainda mais pelos homens. Porém, Moisés entendeu o quê? Que não adianta ser honrado por homens e não ser honrado por Deus. Então, Moisés preferiu ir para o deserto, ser maltratado, passar por aflições, mas estar na presença de Deus. Então Moisés entendeu que a recompensa dele, a recompensa e a honra dele não estava em ser honrado por homens, sentar na mesa ou no trono do Egito, no palácio do Egito, mas sim, mesmo no deserto, estar na presença de Deus. Então, Deus já tem nos honrado. Deus já tem me honrado. O meu testemunho de transformação de Deus, eu estou honrando a Deus. E eu honro mais a Ele quando eu digo que eu não tenho nenhuma participação na minha salvação. Eu honro mais a Deus quando eu digo eu não fiz nada, Ele fez tudo por mim. Quando eu conto o meu testemunho e eu falo, eu não atribuo nenhuma transformação minha a mim mesmo, mas sim a Deus. Ele está me transformando. Então, quando eu faço isso, quando eu conto o meu testemunho, e não testemunhando as minhas obras, mas as obras de Cristo, quando eu faço isso, eu estou honrando a Deus. Quando eu vivo no meio da sociedade como um cristão verdadeiro, eu estou honrando a Deus. Amém? Então, que você entenda, para finalizar agora, que Deus honra o homem. Sim, Deus honra. Não disse que Deus não honra o homem, mas Deus não honra com riquezas, com bens materiais. A honra é o quê? Eu passei por tudo isso, passei por várias lutas e perseguições, mas eu estou na presença, eu continuo na presença. Então Deus já te honrou com isso. Amém? Então, ser honrado por Deus, como nós lemos em 1 Samuel 2,30, é andar na presença dEle. Essa é a maior honra que o homem pode receber. Amém? Ser chamado amigo de Deus e filho de Deus. Amém?